Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Uma notícia que chocou muita gente e é muito importante que nós falemos dessa questão. Muitas páginas, eu vi a Ana Lígia Lira, vi o padre Christian Shankar e tantos outros perfis de Instagram compartilhando essa situação. Mas que situação é essa? A prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, ela orienta escolas a não mencionarem Jesus Cristo na Páscoa. A Páscoa só existe por conta de Jesus Cristo. Sexta-feira da Paixão, hoje, Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, não está tendo aula em nenhum lugar. Por quê? Porque nós somos cristãos e porque nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Não existe coelho. Coelho é coisa do capeta. Não existe negócio de coelho, não. É Jesus. E aí, a prefeitura orienta que fale do coelho, mas não fale de Jesus. Mas antes, Quinta-feira Santa, que é o dia da missa do lava-pés da instituição da Eucaristia, a meditação de São Tomás de Aquino, nós estamos terminando, né? Faltam 2 dias aí. Ele coloca que nós temos um significado triplo no sacramento da Eucaristia. Primeiro, quanto ao passado, ele é comemorativo da passagem do Senhor, que foi verdadeiramente um sacrifício. E por conta disto, este sacramento é chamado de sacrifício. Ponto 2. Quanto a um fato do nosso tempo, isto é, a unidade da Igreja, e ao fato de que é através deste sacramento que a humanidade permanece unida. Através do sacramento da comunhão, a humanidade permanece unida. Por causa disso, esse sacramento é chamado de comunhão. São João Damasceno diz que este sacramento é chamado de comunhão porque, por meio dele, nós nos comunicamos com Cristo. E isto ocorre porque nós, por este meio, tomamos parte em seu corpo e em sua divindade. E também porque, por meio dele, nós nos comunicamos e nos unimos uns com os outros. E o terceiro ponto, quanto ao futuro. O sacramento prefigura a alegria que devemos ter em nossa pátria. Por conta disto, esse sacramento é também chamado de viático, já que ele nos provê os meios de viajar para aquela pátria. E é por conta disso também que o sacramento é chamado de Eucaristia, ou seja, a boa graça. Seja porque a graça de Deus é a vida eterna, seja porque ele realmente contém o Cristo, que é a plenitude da graça. Em grego, o sacramento também é chamado metálips, que significa elevação, porque pelo sacramento nós assumimos a divindade do Filho de Deus. E é bonito que naquele livro, A Santa Missa Revelada de Catalina, ela pergunta a Jesus: Jesus, quanto tempo eu fico convosco, eu fico contigo no momento que eu te recebo no sacramento da comunhão? E Jesus responde o seguinte: o tempo que você quiser permanecer comigo. Ou seja, muitos não valorizam, mas o sacramento da comunhão é tudo o que nós precisamos. Pois bem, então, a Prefeitura de Pouso Alegre orienta as escolas a não mencionar Jesus. Vai mencionar o que então? O Bozo?
Vai mencionar o quê? A fada madrinha? A bruxa de não sei o quê? Páscoa é um feriado cristão. O caso levanta um debate mais amplo sobre os limites de quando a laicidade se torna censura religiosa. É justamente isso. É justamente isso. Pois bem, eu vou ler então aqui esse documento que eu vou colocar aqui do lado, que é da Prefeitura de Pouso Alegre. Prefeitura de Pouso Alegre, Secretaria de Educação. Neste contexto, as propostas pedagógicas voltadas à Páscoa devem priorizar valores universais como valores universais, hein? Partilha, solidariedade, amizade, respeito e afeto. Olha lá. Evitem-se atividades que façam referência direta a elementos próprios da fé cristã, como a crucifixão, a ressurreição ou celebrações litúrgicas. Tais conteúdos pertencem a um âmbito da religiosidade particular e não devem compor planejamento pedagógico de uma instituição pública de ensino. Já vou continuar. O engraçado aqui disso tudo é que assim, a Páscoa, ela só é Páscoa por conta de Jesus. Então são dias santos em que vivemos esses momentos aí da paixão e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É a festa mais importante que nós temos na Santa Igreja. Pois bem, o engraçado é que assim, nós não podemos trabalhar com a verdade. Aqui você não se pode trabalhar com a verdade. Mas por quê, Tiago? Porque a verdade foi que Jesus morreu por nós e ressuscitou. Essa é a verdade. É por isso que existe a Páscoa. No entanto, aqui pode-se falar da partilha, solidariedade, amizade, do coelho, dos ovos de chocolate, tudo isso, mas não pode falar de Cristo. Ou seja, isso daqui é algo que desrespeita totalmente a história e a fé do povo que é cristão. Porque os brasileiros, 90%, se dizem cristãos. Então, aqui é uma medida que pretende tirar completamente Jesus da vida das pessoas. É isso, é uma censura a Cristo. Vamos continuar então com a leitura lá. Símbolos culturais e lúdicos como coelhos, ovos, as cores, as brincadeiras, as narrativas de fantasia devem ser desvinculados de mensagens religiosas, de forma significativa, contribuindo para o desenvolvimento da linguagem, da imaginação, da ludicidade e da interação social. Então você agora cria uma narrativa assim, ó, o coelhinho da Páscoa, ele morreu por nós na cruz, o coelhinho da Páscoa. Então por isso, na Páscoa nós comemos muito chocolate, nós pintamos tudo de branco como coelhinho, porque o coelhinho da Páscoa morreu por nós. É isso que os professores vão ter que fazer, inventar uma mentira, sendo que eles não podem ensinar a verdade. 4, o ponto aqui da nota, a equipe pedagógica reflita sobre o real sentido das datas comemorativas no contexto escolar. Mais do que repetir tradições, é fundamental reconhecer as atuais concepções e ressignificar as práticas pedagógicas de acordo com as diretrizes curriculares visando a formação cidadã das crianças. Ou seja, você tem que ressignificar a Páscoa, que é um feriado cristão, né? Com isso você inventa uma mentira. Ou seja, quem é o pai da mentira? O demônio. É isso que a Bíblia diz. Então assim, você tem que mentir porque você não pode dizer a verdade. Ah, isso aqui é triste, hein? Em resumo, a escola laica, segundo os marcos legais e o CRMG, não promove nenhuma religião específica, mas assegura o respeito às crenças e valores diversos da comunidade escolar. O ensino religioso, quando presente, deve ser não confessional, facultativo e voltado ao respeito e à diversidade. Então, a Secretaria Municipal de Educação, abril de 2025. Ou seja, é sempre aquela censura que se tem
ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode tudo, menos ensinar a verdade. É lamentável. O padre Krishna Shankar até escreveu aqui um comentário e eu quero ler com vocês. Coelho e chocolate podem, cruz e Cristo não. Mas sem Jesus não existe Páscoa. Sem cruz, sem ressurreição, sem Cristo, sobra apenas uma embalagem vazia. E é justamente isso que o mundo quer. Já tiraram Jesus do Natal e colocaram Papai Noel. Agora tentam tirar Jesus da Páscoa e colocar o coelhinho. E tudo isso em nome de uma laicidade que na prática tem se tornado censura à fé cristã. A Páscoa é um feriado cristão. É celebrada há mais de 2000 anos como memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Reduzi-la a valores universais e símbolos comerciais é negar sua essência, sua origem e sua verdade. Não podemos aceitar que o nome de Jesus seja apagado das escolas, das famílias, da cultura. Quando Jesus sai, os verdadeiros valores também desaparecem. A pergunta que fica é: quando a laicidade do Estado começa a se tornar uma perseguição contra a fé cristã? E você, o que pensa sobre isso? Ele pede aí um comentário para as pessoas. Então é isso. Já não é mais laicidade, mas sim laicismo, ou seja, uma ideologia de tirar Jesus das coisas. Infelizmente. Rezemos, meus irmãos, rezemos. Queridos irmãos, eu quero falar aqui do melhor terço que eu já vi. Esse terço aqui, olha para vocês verem como ele é forte, o fio é grosso, são de uma qualidade que eu nunca tinha visto. É da Santorium Católico. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você pode acessar o site. Por quê? Porque nós estamos com uma promoção. Se você acessar lá e utilizar o cupom de desconto Católicos de Verdade 10, você ganha 10% de desconto e frete grátis. Então, dê uma passadinha lá e também ajude o nosso apostolado. Salve Maria e que viva Cristo Rei!